bloco de hoje vamos conversar sobre um tema muito importante e que às vezes a gente não para pensar, a nossa coluna. Isso mesmo, por isso que eu estou recebendo aqui o Dr. Danilo, que é fisioterapeuta e vai explicar vários temas importantes para a gente. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Para começar, Danilo, vamos falar sobre dois temas, o que é a osteopatia e também a quiropraxia. Bom, esses temas, na realidade, são duas especialidades do fisioterapeuta, né? São duas técnicas destinadas para trabalhar dores pelo corpo e, principalmente, problemas na coluna. Correto. E o princípio chave de osteopatia e a sua influência, o que vem a ser isso? Bom, o princípio-chave é que a gente diz que a estrutura governa a função, ou seja, se você tem um corpo bem alinhado, trabalhando de maneira harmônica, a gente tem todas as funções do corpo preservadas e, dessa forma, a gente trabalhando, vivendo sem dor. Certo, então não necessariamente um procedimento médico, né? É mais uma prevenção. Não, a osteopatia é um procedimento exclusivo do fisioterapeuta. Ah, tá certo. E a minha coluna pode ser saudável sem a ajuda de um osteopata? Pode sim, desde que você tenha hábitos de vida saudáveis e pratique atividade física. O osteopata ele vai intervir caso alguém desenvolva um problema. E qual é a idade aí para ser tratado com a osteopatia? Não tem nenhuma idade que restringe o tratamento da osteopatia. Dependendo da idade, algumas manobras são contraindicadas, né? Mas aí o profissional, com certeza, ele sabe o que ele pode ou não realizar de acordo com a idade do paciente. Então, desde criança a idoso? Sim, desde criança a idoso. Agora, quais os principais problemas aí que a gente pode citar de exemplo que a osteopatia trata? Bom, hoje em dia, sem dúvida nenhuma, o principal problema é a hérnia de disco, né? E as dores na coluna em geral, mas a hérnia de disco é o que tem a maior procura hoje em dia. Certo, e faz uso de medicamento ou é mais procedimento em consultório? Não, sem nenhum uso de medicamento, apenas um tratamento com auxílio das mãos e algumas manobras realizado pelo fisioterapeuta. Olha, gente, então não faz uso do medicamento, que é bastante importante, porque às vezes você trata uma coisa, mas tem os efeitos colaterais em outra, né? Sim, o medicamento é de uso exclusivo do médico, né? Lógico, o medicamento é de extrema importância para o alívio dos sintomas, mas na maioria das vezes, para que os sintomas não fiquem retornando, voltando com frequência, é necessário a gente trabalhar na causa, ou seja, trabalhar em cima da estrutura do corpo para que essa estrutura deixe de afetar principalmente as inervações e causando as dores. Olha, muito bacana. E você falou aí sobre a hérnia de disco, né? O que causa esse problema e o que causa a dor? Bom, a hérnia de disco ela é causada por hábitos de vida, né? Má postura, sobrecarga, sedentarismo. E o que causa a hérnia de disco, na realidade, é que a hérnia de disco ela comprime uma raiz nervosa, um nervo que sai da coluna. E esse nervo, geralmente na região lombar, ele vai para a perna, para os membros inferiores, é o que causa a dor nas pernas, que as pessoas conhecem como dor ciática. Olha só. E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico feito pelo osteopata, na realidade, ele é feito através do uso de exames, né, como raio-x, tomografia, ressonância, e através de testes clínicos que a gente faz para fazer testes em relação à musculatura, em relação às vértebras, aos ossos, e a partir daí a gente fecha um diagnóstico e inicia o tratamento. E esse tratamento tem um tempo de duração? Não tem um tempo de duração. É um tratamento rápido, bem rápido, na realidade. As pessoas já começam a sentir o efeito na primeira sessão, né? E, na realidade, o tempo do tratamento vai de acordo com o problema e com a resposta do paciente ao tratamento. Ok. Nesse caso, qual a importância dos exercícios físicos e da educação postural? O exercício físico é importante para prevenir os problemas de coluna e para complementar um tratamento. Ou seja, né, com os exercícios físicos, a nossa coluna, o nosso corpo, ele vai ser capaz de ter uma flexibilidade e um fortalecimento. Com uma coluna flexível e forte, provavelmente as pessoas vão sofrer menos com as patologias de coluna. E após um tratamento osteopático, a gente sempre recomenda a atividade física para que essa pessoa permaneça a maior parte do tempo sem a dor. Agora, tem riscos este tratamento e se tiver, quais são? Bom, existem alguns riscos, sim, com certeza, mas esses riscos eles são descartados após uma boa avaliação. Na realidade, a gente gosta de dizer que o risco é o profissional. Se o profissional não sabe o que está fazendo, com certeza ele pode colocar em risco o paciente.
Olha, gente, então fica a dica aí, né? Porque a gente tem que pesquisar se o profissional tem registro no conselho de classe, tem, se possível, até histórico de caso, né? Então é bacana a gente pesquisar para não cair na mão de uma pessoa que não tem a responsabilidade. Agora, o que a gente pode falar? Como que é a formação de um osteopata? Bom, o osteopata, primeiro, ele é uma pós-graduação, então, para se tornar um osteopata, a pessoa tem que ser já um fisioterapeuta formado e fazer um curso que é regulamentado pelo CREFITO, que é o Conselho Regional de Fisioterapia. Olha, então, importante realmente. Agora, por que ocorrem aí os estalos na coluna na hora que a gente vai se ajustar? E, de repente, está numa posição, vai para outra, opa, houve um super estalo. Isso é normal? É normal. Na realidade, durante os procedimentos, durante o tratamento com a osteopatia, os estalos são necessários que ocorram, né? Esses estalos, a maioria das pessoas acreditam que os estalos é quando tem o contato de um osso com o outro. Na realidade, é o oposto. Os estalos ocorrem quando um osso, uma articulação, ela é liberada, né? Quando um osso libera de outro, deixando aquela articulação livre, com movimentos amplos. Então, o osteopata, um dos principais objetivos do osteopata é encontrar qual articulação do corpo está com sua restrição de movimento, né? E a partir das manobras que geram os estalos, essa articulação ela volta a ter uma mobilidade, devolvendo à estrutura uma função correta, né? Então, os estalos aliviam e curam as dores. Olha, gente, que interessante. A gente acha que tem estalo quando está alguma coisa errada, né? Sim, mas de certa forma também. Os estalos espontâneos indicam coisa errada. Agora, é importante falar que esses estalos precisam ser feitos por quem realmente sabe o que faz, né? A gente vê muita gente falando, fulano de tal coloca a coluna no lugar. Isso é de extremo risco à pessoa, pois a pessoa pode ter uma osteoporose avançada, a pessoa pode estar estralando uma vértebra que não pode ser estralada. Então, para que esse procedimento ocorra, é necessária uma boa leitura dos exames, né, de um raio-x, de uma ressonância magnética, que é o que vai contraindicar ou indicar a técnica. Então, esses estalos na coluna têm o perigo, né, é perigoso, mas também traz grandes benefícios às pessoas, quando feito por alguém que entende o que está fazendo. Olha, gente, então ficar de olho aí, não é qualquer um que sabe colocar a coluna no lugar, né? Tem um grande estudo por trás de tudo isso. Agora, as dores na coluna, elas são comuns em alguma faixa etária ou é porque realmente não está se tratando, não está se cuidando? As dores na coluna, elas estão presentes em todas as faixas etárias, só que quanto mais velho o ser humano, maior a tendência em sofrer dor na coluna. Tem um estudo que diz que cerca de 95% da população mundial vai ter ou já teve algum problema na coluna, né? Então, quanto mais velho nós nos tornamos, mais suscetíveis às dores nós estaremos, né? E hoje em dia, o que a gente utiliza muito para prevenir os problemas futuros na coluna é a prática de atividade física. E as duas práticas mais recomendadas hoje é a musculação com acompanhamento e a prática do Pilates. Olha, então tá tranquilo, a gente tem onde recorrer. Agora, Danilo, por gentileza, explique aí os exercícios recomendados, eu vou até me recorrer aqui, da dor lombar, dor dorsal e dor cervical. Existem exercícios específicos para cada tipo de dor? Tem, na realidade, tem exercícios específicos, né? Essas dores são dores presentes por toda a coluna vertebral, né? Cervical, dorsal e lombar. O que vai indicar o exercício, na realidade, é o próprio profissional que está desenvolvendo esse exercício, seja o fisioterapeuta ou o educador físico. Na realidade, a grande importância não é bem o que deve ser feito, é o que não deve ser feito, né? Então, uma pessoa saudável que não tem nenhum problema pode fazer qualquer tipo de exercício desde que tenha uma postura correta e bem orientado. Já uma pessoa que tem uma dor cervical, lombar ou torácica, tem que saber o porquê dessa dor. Que a dor é um sintoma, a dor não é a doença. A dor é um sintoma devido à doença. Então, temos que saber qual é a doença que essa pessoa apresenta e quais exercícios estão contraindicados. Então, quando uma pessoa vai praticar uma atividade física e essa pessoa apresenta dor, antes de mais nada, ela tem que passar pela avaliação de um profissional que entenda a prescrição dos exercícios. Certo. Agora, a gente pode citar algumas coisas, como carregar excesso de peso, ou até mesmo ter um sobrepeso corporal, o sedentarismo e a falta de exercício são coisas que prejudicam a nossa coluna. Podemos elencar mais alguns exemplos? O nosso corpo não foi feito para suportar peso, né? Nem o peso carregado,
nem o peso adquirido, vamos dizer assim. Todo mundo que trabalha carregando peso está mais suscetível a desenvolver problemas. As pessoas mais gordinhas que estão no sobrepeso também estão propensas a desenvolver problemas, né? Então, temos que trabalhar contra a sobrecarga e contra o excesso de peso, pois ambas as situações favorecem os problemas, não só na coluna, mas joelho, quadril e tudo mais. Certo. Agora, a gente tem um modelo aqui de coluna, né, para a gente ilustrar aí a nossa explicação. Por gentileza. Bom, aqui temos um modelo de coluna vertebral, né, onde nós temos a região cervical, a região torácica e a região lombar. Entre cada vértebra do nosso corpo, nós temos essa estrutura, que é o disco vertebral. Qual que é a função do disco? Evitar as sobrecargas entre uma vértebra e outra, né? É um amortecedor da coluna. E além desses discos que evitam a sobrecarga, a coluna apresenta algumas curvaturas fisiológicas, né? Por exemplo, a cifose torácica, a lordose lombar, e essas curvaturas elas existem para que o peso do nosso corpo seja distribuído de maneira harmônica. Quando nós temos uma má postura, uma sobrecarga, uma atividade, um hábito de vida não muito saudável, nós temos a lesão de algumas dessas estruturas. E hoje em dia, a lesão mais comum é a hérnia de disco. Então, vou explicar para vocês mais ou menos o que ocorre quando desenvolvemos uma hérnia de disco, né? Entre uma vértebra e outra, nós temos o disco vertebral, né? Aqui tem vários exemplos de um disco saudável, onde ele é composto por vários anéis e um núcleo no seu centro. Esse núcleo é o que absorve todo o impacto que a nossa coluna sofre. Quando essa sobrecarga começa a afetar o disco, esse núcleo ele tende a sair para fora desse disco, tá? Quando ocorre a saída total desse núcleo, né, parte dele sai para fora desse disco, ou surgem as hérnias de disco, né? Nesse exemplo aqui acima, nós temos o exemplo de uma hérnia de disco. E por que a hérnia de disco causa dor? Porque a hérnia ela acaba pinçando a inervação que sai da coluna. Se essa hérnia está na região lombar, esse nervo vai conduzir a dor para as pernas, para os membros inferiores. Se essa hérnia ocorre na região cervical, lá no pescoço, essa hérnia vai causar uma dor no braço, né, nos membros superiores. A osteopatia ela visa tirar a sobrecarga em cima desse segmento herniado e, dessa forma, descomprimir a raiz nervosa, aliviando a dor do paciente. Tá? No caso de uma hérnia de disco, né, os tratamentos não visam acabar com a hérnia de disco, porque uma condição irreversível. Mas uma pessoa que tem uma hérnia de disco, ela consegue levar uma vida normal, sem dor, desde que o mecanismo de compressão seja retirado. Muito obrigada pela explicação, doutor Danilo, e com certeza você de casa vai prestar mais atenção na postura e, claro, no ritmo de vida praticando exercícios físicos, não é verdade? É verdade, eu que agradeço, né? E o recado, a dica que eu deixo para todo mundo é que cuide bem da sua coluna, né? Fazendo atividade física e quando surgir algum desconforto, alguma dor, procure ajuda com um profissional especializado o mais rápido possível. Não espere a dor agravar. Tá certo, então. Muito obrigada, doutor Danilo. E o Saúde em Foco de hoje fica por aqui.